Ui, vai quebrar. Mônica vai quebrar. Não quebra o quê? Ó Deus, eu te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Pai, que o Senhor está nos concedendo. Deus, nos ajuda a caminhar segundo o seu querer e a sua vontade. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado para com cada um de nós, apesar de não sermos, Senhor, merecedores. Pai, dá uma noite na direção do Teu Espírito Santo e que tudo que venhamos a fazer, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome. Meu Pai, salve o Thierry, a Mônica, o Tauan, Jesus, toma a Tâmara. Meu Deus, toma o Mateus, o Suetão, o Assis, oh meu Deus, a Miriam. Enfim, Jesus, o Mateus, além de João Pessoa, Jesus, a todos da família Nóbrega, Bezerra, Caetano. Meu Deus, a todos, meu Deus, do Facebook, Jesus. Jesus, a todos, Jesus. Seja alcançado, Jesus, pela tua infinita graça e misericórdia. Pai, dá uma noite à direção do teu Espírito Santo, Senhor, que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e a glória do teu santo e precioso nome. Deus, dá uma noite na direção do teu Espírito Santo, Jesus. Amém. Diga a palavra para a nossa irmã Dâmara. Eu vou ler aqui Salmo 56 e o 11, que diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Então Davi fala que em Deus confiar. Confiar é muito além do que saber que Deus existe. Confiar é se entregar de corpo e alma. E saber que seja quais forem as decisões do Senhor, Ele acatará. Isso é confiar em Deus. Quais seja quais forem as decisões. Mas hoje eu quero ler um texto que está no livro de 1 Reis, que tem dois lados. O 1 Reis 11, o versículo 1, o título é A Idolatria de Salomão e a Ira de Deus contra ele. Mas eu quero ler como o 7, melhor, vou ler o primeiro, o Rei, o 11, o versículo 7 a seguir. Não é nem o 7, vou ler o 5, depois vou pulando alguns versículos do capítulo 11, que diz assim, o 5. Porque Salomão andou seguindo a Astarotes, deusas dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, e sobre os montes que está diante de Jerusalém, a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim o fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e saqueava e sacrificava seus deuses. Eu quero pular agora para o versículo 12. Versículo 12. Todavia os seus dias não foram por amor. Todavia nos seus dias não farei por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao seu filho, por amor ao meu servo Davi, por amor a Jerusalém, que tenho elegido. Não, eu quero falar de um assunto muito interessante, que fala da origem dos samaritanos. Ignorantemente, alguns pregadores, algumas pessoas, sem conhecimento de causa, sem querer analisar na Bíblia os fundamentos, as bases concretas desse prédio tão sólido que é a palavra de Deus, e se refere aos samaritanos como que fossem pessoas gentis, quando na verdade os gentios, os samaritanos,
Qual é a origem do samaritano? A origem do samaritano é essa aqui. Salomão peca. Vem aquela outra história que fala do conhecimento. Por exemplo, a sabedoria e o conhecimento não é garantia de permanência com Deus. Sabedoria e conhecimento não é garantia de permanência com Deus. Salomão foi um homem da Bíblia, um homem que teve mais conhecimento e sabedoria que a Bíblia já relatou. No entanto, todo o conhecimento de Salomão e toda a sabedoria não foi o suficiente para mantê-lo na presença de Deus. Porque o que leva um homem a permanecer na presença de Deus é a eterna vigilância. Quem nos leva a estar de pé, o que nos ajuda a permanecer de pé, é a crença da uma queda iminente. Isso é, se eu acredito que eu posso cair na próxima esquina, se eu posso cair na próxima rua, eu vou vigiar, eu vou ser mais vigilante. E o excesso de conhecimento e de sabedoria de Salomão levara ao relaxamento e, por fim, na sua velhice, se afastou de Deus. E Deus ficara indignado com tudo que ele dera a Salomão, e agora Salomão servindo a deuses estranhos, como diz a palavra de Deus, cultuando a demônios, aquele mesmo homem cheio de sabedoria. E Deus diz a Salomão que por causa do amor que ele tinha, por causa da confiança que ele tinha com Davi, por causa do respeito que ele tinha com Davi, ele não tiraria o reino enquanto Salomão estava no poder. Mas que no reinado do seu filho, ele o faria isso. E para se cumprir as escrituras, todos sabem que Salomão morre. E seu filho Roboão assume. Aí tem aquela história que todos conhecem, que as pessoas já cansadas da luxúria do rei Salomão, para esbanjar, para manter a sua luxúria, Salomão explorava o povo no máximo. O povo já não tinha mais o que dar. Era saqueado pela luxúria do rei Salomão. Para manter a sua luxúria, o povo estava dando o seu sangue, o seu suor, já não tinha mais o que dar. A esperança do povo era o seu filho, Roboão, quando assumir. Mas para se cumprir as escrituras, quando o seu filho assume, os conselheiros, as pessoas o procuraram e disseram para ele aliviar as questões dos impostos. E ele pediu alguns dias, e pediu durante aqueles dias para dar resposta. Roboão pede conselho aos mais velhos, e os mais velhos realmente confirmaram que o rei Salomão estava explorando as pessoas. As pessoas pobres, miseráveis, tinham ficado mais miseráveis ainda pela exploração do rei Salomão para manter a sua luxúria. Mas ele não se conforma, mas era isso para se cumprir as escrituras, e procura os jovens. E os jovens aconselharam o rei Roboão, filho de Salomão, a dar uma resposta grossa e arbitrária ao povo e dizer que o seu dedo mindinho era mais grosso do que o punho do seu pai. E tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. Desculpe. E ele leva para o povo aquela resposta. E quando o povo recebe aquela resposta e diz: "Que é que tenho nós com Davi?" Então, para se cumprir as escrituras, 10 tribos procura Jeroboão, um servo, e aclamam como seu rei. Jeroboão como servo. E uma tribo, duas tribos, fica com Roboão. Essas 10 tribos que vai para Siquém, compra uma terra, vai morar no lugar por nome de Samar, numa montanha lá em Siquém, e lá construíram uma cidade. E como de tanto ir morar em Samar, passaram a ser chamados samaritanos porque morava em Samar.
Daí deu origem a essa inimizade. E aí dividiu o reino de Israel, que era conhecido como Reino Unido, porque no governo o primeiro reino foi unido, foi o rei de Saul, depois o segundo rei era unido, que era o rei Salomão, e Davi e Salomão. Esses três reinos eram chamados Reino Unido. Mas no reino de Roboão, o quarto rei de Israel, esse reino é dividido. 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficam com Jeroboão, que vai para essa terra, compra esse monte, lá forma a cidade e que deu origem ao povo samaritano. Então, quem são os samaritanos? Os samaritanos são o reino chamado Reino do Norte. Os samaritanos era formado por 10 tribos de Israel. Então Israel ficou dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte e Reino do Sul. Então toda a vida que se refere aos samaritanos, muitas pessoas por ignorância começam que os samaritanos eram um povo bárbaro, os samaritanos era isso, aquilo, nada disso. Os samaritanos foram formados por 10 tribos de Israel, por providência divina, por causa do pecado de Salomão. A consequência do pecado de Salomão deu origem à divisão dos filhos de Israel. Então, todas as vezes que nos referirmos aos samaritanos, estamos nos referindo a 10 tribos de Israel. Então, são irmãos. Aquela briga entre eles, você observa que quando Jesus chega no poço de Jacó, aquela mulher samaritana diz assim: os nossos pais dizem que deveríamos adorar nesse monte, isso é um monte em Samaria, e os judeus dizem que deve adorar em Jerusalém. E Jesus derruba essa tese para ela, diz que nem Jerusalém e nem Samaria. Jesus diz para aquela mulher: eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. O que Jesus estava quebrando um tabu, Jesus estava quebrando uma barreira que não era em Jerusalém, que não era em Samaria o lugar de adorar, mas onde é o lugar de adorar? Aonde existe um adorador. Então, meu amigo, o povo samaritano era formado por 10 tribos de Israel, e o povo de Judá era formado por 1,5 tribo. Era um reino do norte e reino do sul. Então, de hoje em diante, nunca mais se refira aos samaritanos como um povo estranho. Os samaritanos são também israelitas, formados por 10 tribos de Israel. Deixa eu fazer rapidinho só uma coisa. Aparentemente, para nós chamamos de judeu, todo mundo é judeu. Para nós, foi israelita, é judeu. Olha, todos são israelitas, todos são israelitas. As 12 tribos são 12 tribos de Israel, mas judeu é uma única tribo. Judeu é uma única tribo. Então o judeu só é formado pela tribo de Judá. Se você perguntar para alguém lá em Israel de que tribo você é, ele vai dizer para você: eu sou um benjamita, eu sou da tribo de Cã, eu sou da tribo de Efraim. Eles sabem. Mesmo hoje, onde tem o israelita que nós chamamos de judeu, ele sabe dizer para você qual é a tribo dele. Então, todos são israelitas, porque Israel foi o nome dado a Jacó. As 12 tribos são 12 tribos de Israel. Agora, judeu é uma única tribo. E boa noite.